Olá, olá, meus caros, minhas caras, muito boas-vindas. Aqui estamos nós para darmos sequência à leitura da carta de Tiago. Tem sido muito abastecedor fazer esse caminho, essa leitura com vocês. Começamos com a intenção de coletarmos nesse texto bíblico algumas sabedorias que possam ser úteis no nosso dia a dia. O Tiago tem uma tônica nessa carta nos convidando muito para a ação, para o movimento, para cenas concretas do nosso dia a dia em que vamos aplicar uma sabedoria crística, trazer a teoria para a ação. E nós estamos entrando hoje no capítulo 2. Cada um dos nossos estudos aqui tem início, meio e fim, então se você chegou a esse episódio, pode se aconchegar, o que é para você tá aí por inteiro, mas temos também os outros episódios e talvez tenha também algo lá para você coletar e trazer para sua bagagem de sabedorias. Vamos nos relembrar a definição do que é sabedoria? O conhecimento é diferente da sabedoria. O conhecer é eu ter noção daquilo. Quando eu leio um livro, quando eu assisto a uma aula, eu estou trazendo para dentro de mim conhecimentos. É como Osho dizia, você pode emprestar conhecimentos, mas ele só se torna seu quando você usa. E você usa na ação. E à medida em que vamos usando na ação, não adianta usar somente uma vez, tá? Nós vamos nos prolongando no uso daquele conhecimento, transformando em ação concreta. Aí sim, esse conhecimento que era emprestado, ele vai se tornando nosso. E aí sim, podemos desenvolver sabedoria. Então, a sabedoria é mais do que só o conhecimento em ação. Sabedoria é o conhecimento tão bem aplicado que ele se tornou nosso. Já se torna parte do nosso modo operandi. E o Tiago, ele está reforçando a importância de, nas cenas concretas, nós aplicarmos o conhecimento recebido de Cristo. E nesse trecho, vocês vão ver, ele vai nos trazer um dilema, que é um dilema que é atualíssimo, ele é super atual, ele está assim nos nossos dias com um vigor imenso. É um dilema humano, um traço de personalidade humana que pode nos levar a alguns bons buracos. Vamos então nos atentar ao que está aqui. Então vamos ao capítulo 2, versículo 1. Nós vamos caminhar até o versículo 13, mas nesse meio tempo aqui eu vou fazendo algumas pausas. Meus irmãos, vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo não esteja unida a favoritismos. Então, o tema desse trecho é o favoritismo. O que quer ter um favorito? É dentre todas as opções, você olha uma e fala, aquele ali eu gosto mais. Aquele ali se destaca mais para mim. Aquele é o meu preferido. Nós temos favoritismos. Até entre o que nós comemos, nós temos favoritismo. Entre os colegas, entre os amigos, nós temos favoritismos. E ele vai nos convidar a dar uma boa repassada nisso, para que os nossos olhos percebam uma falha em nossa forma de conduta. Suponhamos, aqui ele já está nos trazendo para um evento concreto, tá? Suponhamos que em vossa assembleia entre alguém com anéis de ouro e traje elegante, e entre também um pobre esfarrapado. Prestais atenção
ao de traje elegante e dizeis: senta-te aqui num bom lugar aqui do meu lado. E ao pobre dizeis: fica de pé, ou senta-te abaixo do estrado de meus pés. Não estais discriminando e sendo juízes de critérios perversos? Já lançou aqui essa pergunta para nos fazer refletir. Que critério é esse que você está usando? Que por causa do traje, por causa da vestimenta, você preferiu um ao outro. O que você está vislumbrando aí que te fez optar por privilegiar um e não o outro? Então imagine essa mesma cena, não precisa nem ser numa assembleia. Pode ser num avião. Você está lá já sentado. E aí vem chegando alguém. Você pensa, tomara que não seja para sentar aqui do meu lado. Tomara que não seja essa pessoa. Por causa de algo que nós recortamos e colocamos como elemento de julgamento. Julgamento. Então, o grande tema aqui, quando a gente fala de favoritismos, de escolhas, é o julgamento que fazemos antes de ter um favorito. E quem é o grande juiz? Quem é o grande juiz? Como que nós vamos dizer, inclusive, que algo na nossa vida foi bom ou ruim? Lembram daquela historinha que o fazendeiro ia recebendo vários episódios e as pessoas ao redor diziam: isso foi bom para você. Ele dizendo: foi bom nem ruim, vamos ver a cena seguinte. E aí todo mundo: ai, sinto muito, isso foi péssimo para você, ele não foi bom nem ruim, vamos ver. Tratar com mais imparcialidade, menos julgamento, aquilo que se apresenta para nós. Será que conseguiríamos? Será que somos capazes? Será que é possível? Eu nos pergunto. Será que é possível não preferir algo em detrimento de outro algo? E que critério é esse que eu aplico na hora da escolha? Então aqui o Tiago está nos convidando a olhar os critérios. O critério do julgamento. Se esses critérios estão sendo perversos. Essa pergunta, convite, me relembra um programa, eu tenho assistido um reality. Talvez vocês já tenham visto parecidos, formatos parecidos. Na Netflix tem um que é como um jogo em que as pessoas ficam em busca de 1 milhão. Elas vão para um castelo e ali elas têm que se acusar tentando descobrir quem está com o 1 milhão para trazerem 1 milhão para elas. E eu comecei a assistir um nos mesmos formatos que chama The Traitors, acredito, os traidores. Não me relembro em qual canal que tá, eu assisto da Prime Video, a partir de algum daqueles canais de assinatura. E a dinâmica que se estabelece nessa série, quem me indicou foi uma aluna amiga, Marta Leites. A dinâmica que se estabelece ali é um convite ao julgamento. E eles precisam investigar quem é o traidor. E qual critério eu uso para dizer é esse aqui, eu tenho certeza que é esse, por causa de algum elemento que se destacou para mim e eu acusei. É esse. E é muito interessante perceber como que quando um acusa, os outros tendem a acusar também por outros critérios ou se apropriando de um critério que nem é o seu e que veio do outro. Então, a nossa capacidade de julgar, ela é muito rápida e ela tende a ser baseada em critérios que às vezes nem nós mesmos conseguimos narrar que critério é esse que eu usei. Então, vejam, né? O que eu estou julgando? Nem vou comentar sobre como é o nosso comportamento, como pode ser o nosso comportamento,
se estivermos desatentos em uma rede social. Os olhos vão como uma lança. Eu até evito de abrir coisas de fofoca. Quando eu vejo assim nos indicados que tem alguma coisa que pode ser fofoca, eu já nem clico. Para quê? Para não movimentar dentro de mim um julgamento condicionado a um critério que o outro selecionou. Geralmente muito cruéis. Vamos ver a sequência. Escutai, meus queridos irmãos. Não escolheu Deus os pobres de bens mundanos e ricos de fé como herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Vós, ao contrário, ultrajaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e arrastam aos tribunais? Aqui nós precisamos compreender esse rico. Esse rico, ele não quer dizer todos aqueles que têm dinheiro. Quando, também nos textos de Jesus, quando o rico ele é apontado, nós precisamos entender a relação entre riqueza celeste e riqueza no mundo. A riqueza no mundo ela é provisória, ela é temporária. E ela só é rica de verdade, a pessoa neste mundo só é rica de verdade quando coloca os olhos no alto. Então não interessa o tanto de dinheiro que eu tenho aqui nessa terra. Interessa que, enquanto rico nesta terra, eu sirva, eu me coloque com os olhos ao alto. E enquanto pobre nessa terra, eu continue me colocando com os olhos ao alto. Porque é a riqueza celeste que perdura. Então, não essa riqueza provisória e temporária e momentânea como tudo é nesta vida. O rico verdadeiro é aquele que se apoia na riqueza celeste. Tá? Então, não vamos confundir esses conceitos para a gente não entrar numa briga entre pobre e rico, porque não é esse o convite que o texto nos faz. Não são eles que blasfemam o nome ilustre que vos foi imposto? Quer dizer, aqueles que, estando nesse mundo, não veem nenhum valor no mundo celeste. Se ao invés observais a lei do reino, segundo está escrito, amarás teu próximo como a ti mesmo, agireis bem. Você vai entregar o teu coração não à riqueza material de alguém, não ao status de alguém, não ao poder, que sempre é provisório, de alguém, mas a um conceito, a uma orientação do alto. Ama o teu próximo. Então, escolhe critérios que não são apenas baseados em elementos puramente mundanos. Mas se sois parciais, cometeis pecado, e a lei vos convence de transgressores. Então, lembrando o que é o pecado, é uma quebra, é uma ruptura de você com o alto. Quem, cumprindo toda a lei, transgride um preceito, é réu de todos. Aquele que disse, não cometerás adultério, disse também, não matarás. Se tu não cometes adultério, porém matas, violaste a lei. Falar e agir como quem vai ser julgado pela lei de homens livres. O julgamento de quem não teve piedade será sem piedade. A piedade triunfa sobre o julgamento. E aqui nós precisamos enxergar a belíssima árvore do conhecimento, em que nós temos de um lado dessa árvore estudada pelo cabalista, nós temos de um lado o julgamento e nós temos de outro lado a misericórdia, a piedade. São duas estações dentro dessa árvore e elas nos convidam a um equilíbrio.
um equilíbrio entre aquilo que nós julgamos e aquilo que nós temos misericórdia. Porém, em nós há um desbalanço dessas forças. E nós tendemos, os nossos olhos fazem isso todo o tempo, nós tendemos a um julgamento excessivo. Nós somos extremamente julgadores todo o tempo. E nós vamos julgar. Nós, inclusive em qualquer ponderação que eu faço, eu estou julgando, sabendo que é um traço que há em mim de julgar com uma dose alta, às vezes critérios muito rígidos. A rigidez é fruto do julgamento. Eu preciso aumentar em mim, treinar, aumentar em mim a dose de piedade e misericórdia, para que também eu, lembram dessa passagem, né? Seja julgado conforme a força do julgamento que eu fiz, que eu possa treinar em mim a misericórdia. Então, o convite que nós temos aqui hoje, aí nos convido a essa semana de ações, é olhar para as cenas que estamos envolvidos, perceber o nosso julgamento, que ele vai vir, e minimizar a dose desse julgamento, trazendo um pouquinho mais da nossa misericórdia. Sim, meus queridos, minhas queridas, recebam o meu grande abraço. Nos encontramos na próxima leitura, próxima semana. Até.